Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que de alguma maneira alcançou a graça da conversão do filho por meio das suas orações. Aqui nós vemos o quanto a oração de intercessão é poderosa. O que uma oração de intercessão pode alcançar diante de Deus. Ou como o próprio Santo Ambrósio, um bispo de Milão, que uma vez Santa Mônica procurou, chorosa, porque o filho se encaminhava para a perdição, e ele então, olhando para aquela mãe, disse: um filho de tantas lágrimas não pode se perder. Isto é, alguém que está custando tantas lágrimas não se perderá. Então aqui, meus santos, não deve apenas motivar as mães aqui presentes, mas a todos nós que rezamos por alguém, por algumas pessoas, que não desanimemos, porque Deus não deixará que aquelas lágrimas caiam em vão. Pois bem, Santa Mônica, ela é muito conhecida pela conversão do seu filho, porque afinal de contas, seu filho é santo. Mas ela alcançou a conversão do seu marido e da sua sogra. Da sogra. A mulher tem uma oração poderosa. Santa Mônica, ela de família nobre, se casou com Patrício, era o nome do seu marido, que era pagão e de costumes grosseiros. E ela então passou a vida inteira rezando pelo seu marido, pela sua sogra, e no final, quando seu filho já crescido começou a ter os atos próprios, ele começou também a se perder, a se afastar de Deus. São Patrício recebeu o batismo um ano antes de morrer. Um ano antes, ele recebe o batismo, se torna católico, se converte, e aí sim ele está preparado. É neste período da morte de São Patrício que Santo Agostinho começa então a manifestar os seus erros. Ele tinha sido mandado pelo pai para estudar em Cartago, e lá, ele por volta dos seus 17 anos, a mãe começa a ouvir coisas tristes a respeito dele, que ele estava fazendo coisas erradas, se entregando às orgias, à bebedeira, e tinha aderido a uma seita, se tornou participante de uma seita herética, que tinha como princípio dizer que existiam dois princípios, isto é, um princípio bom e um princípio mau, como que dois deuses, um Deus bom, criador da matéria, e um Deus mau, criador da matéria, e um Deus bom, criador do espírito, maniqueísta. Ele se tornou maniqueísta. Pois bem, então Santa Mônica, percebendo isso no seu filho, redobrou ainda mais as suas orações. Lá ele também conheceu uma mulher de uma vida não muito correta, se juntou a ela e com ela teve um filho, Adeodato. Então a vida de Santo Agostinho estava toda desorganizada. E Santa Mônica rezando, e vai então ao encontro. E aí o seu filho, formado já, retorna, e eles resolvem viajar para Roma, onde ele gostaria de desempenhar a sua função, e ela resolve ir com ele, não deixaria que ele fosse mais sozinho. E ele então, no porto, ali prontos para viajar, ele mente para a mãe, ele engana a mãe, diz: mãe, o navio vai sair um pouco mais tarde, eu vou visitar um amigo, a senhora então pode ir para uma igreja. E lá vai Mônica
rezar e chorar pelo seu filho. E Santo Agostinho escreve no seu livro As Confissões que enquanto a sua mãe por ele chorava e rezava, ele dela fugia. Foi embora sozinho e deixou a mãe para trás. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Santa Mônica também poderia se deixar levar pela mágoa, pela dor, mas ela sabia que em tudo aquilo existia uma batalha espiritual. Isto é, ela, por Deus, estava batalhando pela alma do seu filho, mas o diabo também queria ganhá-la. Mas não apenas isso, meus irmãos. Não é que Santa Mônica apenas, não é que Santo Agostinho alcançou a salvação e a santidade muito pelas orações de Santa Mônica, mas a própria Santa Mônica se converteu graças ao seu filho. Isto é, se ela não tivesse tido um filho tão difícil, que lhe exigisse tantas orações e tantas penitências, ela mesma não teria se salvado. Da mesma maneira que Padre Pio, que diz que se ele não tivesse tido tantas provações e perseguições, ele não teria se salvado. E eu sempre digo que não é que Padre Pio disse que ele não teria se santificado se ele não tivesse passado por tantas provações. Não, ele não teria se salvado, ele não teria entrado no céu, ele estaria no inferno. Foi isso que ele disse. Eu não teria me salvado se eu não tivesse passado por todas aquelas tribulações e provações. Aqui, meus santos, faz com que nós, a partir da fé, tenhamos um olhar diferente para a nossa vida, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para alguma doença na sua vida, e que você olha para aquela realidade com um olhar mau, sem ver naquela realidade a mão de Deus. Isto é, Deus quer me salvar, e esta minha situação me obriga, este meu marido difícil, essa minha esposa difícil, me obriga a rezar mais. Essa família do meu marido, essa família da minha esposa, que é tão difícil e que torna a minha vida e a minha vida familiar tão complicada, isso me obriga a rezar mais. E será exatamente esse caminho que fará com que eu me aproxime de Deus e me santifique. A gente às vezes olha para as dificuldades da vida de uma maneira deísta. O que é que dizem os deístas? Os deístas dizem que Deus criou, por exemplo, os maçons são deístas. Existem os ateus, simplificando, existem os ateus, existem os teístas e existem os com de dado, deístas. Pois bem, os deístas dizem que Deus criou as coisas, que Deus criou a terra, que Deus criou os homens e depois os deixou à própria sorte, que eles vivam e se organizem, né? Que vocês agora se virem por conta própria. Pois bem, então esta não era a ideia, a mentalidade eu me perdi, não é a mentalidade cristã, não é o ensinamento apresentado pela revelação. Retomei o fio da meada. Então nós às vezes temos uma visão deísta, isto é, nós achamos que as doenças, as dificuldades e os problemas da nossa vida aconteceram sem que seja a permissão ou o querer de Deus, isto é, a providência de Deus. Então, ora, se Deus é providente e só os cristãos que são teístas acreditam na providência de Deus, na intervenção de Deus na história, eu creio, e se eu creio que Deus me ama, então Deus está cuidando de mim. Ora, Deus é providente, e se eu estou passando por essa dificuldade concorrerá para o meu bem. Eu amo a Deus, eu procuro ser fiel a Deus,
E a palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então esta doença, este problema, este meu esposo difícil, essa minha esposa complicada, essa minha família que é um problema sem fim e que torna a minha vida tão mais atribulada, mas eu louvo a Deus, porque eu sei que por tudo isso passa a divina providência. Deus está providenciando, Deus não me abandonará. Então, isso faz com que nós tenhamos uma visão cheia de fé e de esperança. Então, estava ali Santa Mônica, olhando um pouquinho para trás, com a sua sogra difícil e seu marido pagão. E ela ali rezando, fazendo penitências, fazendo jejum, pedindo a Deus a graça da conversão deles, para que eles vão para o céu. E isso fazendo também com que, de alguma maneira, o desejo do céu crescesse no seu coração, no coração dela. Porque quando a gente deseja algo para alguém, pouco a pouco começa também a desejar mais aquilo que a gente pede para aquela pessoa. Então ela pedia a salvação. Depois vem o seu filho, que sequer era batizado ainda, e começa a se transviar. E ela começa então a rezar pelo seu filho, a oferecer jejuns pelo seu filho, a fazer orações pelo seu filho, a participar da missa pelo seu filho. Isso santifica, meus santos. Isso faz com que nós entremos num processo de conversão. E sempre com esta certeza, se Deus permitiu tudo isso, Deus há de tirar um bem maior. Então estava ali Santa Mônica, então ela foi deixada lá no porto, e ela faz o quê? Ela vai atrás dele. Ela pega um outro navio. Ela não vai ficar rancorosa, o meu filho me abandonou, porque era isso que o diabo queria, que ela magoada voltasse para casa. Não, ela não vai ficar rancorosa, o meu filho me abandonou, porque era isso que o diabo queria, que ela magoada voltasse para casa. Não, não vou perder o meu filho de maneira nenhuma. Da mesma maneira que você às vezes, porque você tem as suas limitações, porque nós somos seres humanos, mas precisamos viver com um olhar na graça. Você fica com raiva do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus pais, ou de quem quer que seja, e daquela pessoa se afasta, quando na verdade você deveria redobrar ainda as orações, porque quando a pessoa menos merece é quando ela mais precisa. Então agora eu vou rezar ainda mais. Então Santa Mônica faz o quê? Pega um outro navio e vai atrás. Chegando a Roma, o seu filho já tinha partido para uma outra cidade, Milão. E ela vai atrás do seu filho. Chegando a Milão, ela conhece Santo Ambrósio, aquele bispo a respeito do qual eu falei. Então aqui vocês podem imaginar, coitadinha, porque que entrou chorando, chorosa, lacrimosa na igreja, porque o filho já havia abandonado, dando um chega para lá nela, e ela vai chorando, se lamentar e pedir um conselho àquele velho bispo, que a ajudasse. Por quê? Porque ela não sabia mais o que fazer para ganhar o coração do seu filho. E o bispo então disse: minha senhora, eu tenho dificuldades para acreditar que se perca um filho de tantas lágrimas. Então aquele bispo colocou novamente esperança no coração dela. E o contato com aquele bispo, porque Santo Agostinho, estou aqui resumindo a história, né, uma longa história, Santo Agostinho estava ouvindo já as pregações daquele bispo, que ele tinha ouvido falar que existia um bispo muito eloquente, muito sábio, lá em Milão, e ele ia para apenas ouvir as homilias daquele bispo. E aquilo começou a inquietar o coração dele, a inquietar o coração de Santo Agostinho. Então, resumindo a história, Santo Agostinho se converte, graças às orações da sua mãe e às pregações daquele bispo. Um dia estava em oração e ele escuta uma música de criança, como que crianças brincando, dizendo: pega e lê. Ele pegou a Sagrada Escritura e abriu. Estava lá Deus dizendo, por meio da carta de São Paulo,
que abandonasse aquela vida de luxúria, de desregramento, de orgia e buscasse o reino de Deus, buscasse o céu. Santo Agostinho então se converte. Vocês podem aqui imaginar a alegria do coração, no coração de Santa Mônica. E eles vão agora regressar para a África. Santo Agostinho era africano. E estão os dois numa casa, hospedados, que a janela dava para um jardim. Santo Agostinho escreve isso no seu livro As Confissões. E estavam os dois ali falando das maravilhas do céu. Foi o início aqui da conversão de Santo Agostinho. E ele falando para sua mãe como ele havia se convertido. E a ação da graça no coração dele. Vocês podem aqui imaginar a alegria no coração dessa mãe, de ouvir o filho falando como foi que ele se converteu. Toda a história, como é que ele fugia da mãe, o quanto a mãe algumas vezes o incomodou com aqueles conselhos e com aquelas perguntas. E ele falando a respeito da sua conversão e falando a respeito da alegria do céu, quando Santa Mônica diz a ele, e ele escreve, isso aqui está escrito no livro As Confissões de Santo Agostinho: meu filho, estão prontos para voltar para a África. Meu filho, quanto a mim, nada neste mundo mais me dá gosto. Eu não sei o que faço ainda aqui, nem porque ainda estou, e nem porque cá ainda estou, já que as minhas esperanças neste mundo se acabaram. Por um só motivo eu desejava prolongar um pouco mais a minha vida, ver-te católico antes de morrer. Deus concedeu-me esta graça superabundante, pois eu vejo que já desprezas a felicidade terrena para servir ao Senhor. O que eu faço mais aqui? Isto é, ela vê no seu filho esta graça que há alguns dias, que iremos durante 40 dias, nós estamos pedindo a Deus. Vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Não é essa graça que nós estamos pedindo? A sabedoria que nos leva a deixar as riquezas do mundo e a juntar riquezas no céu, a estar disposto a sacrificar as coisas deste mundo para que não sacrifiquemos as coisas do céu. Esta santa mulher sabia o que era o mais importante e por isso batalhou para os seus filhos. E quando eu falava no início da missa, só para que vocês saibam, alguns dias depois ela morreu. Ela tinha terminado a sua missão. A sua missão era levar os seus filhos, porque todos os outros tinham se convertido já. A sua missão era levar os seus filhos para o céu. Meus irmãos, no início da missa eu falava que Santa Mônica foi feita pela igreja padroeira das mães, das esposas, das famílias. Rezemos pelas nossas famílias. Os pais aqui presentes, as mães aqui presentes, as esposas e os maridos aqui presentes, peçam a Deus por intercessão de Santa Mônica esta sabedoria. Eu tenho uma missão na vida dos meus filhos. Eu tenho uma missão na vida da minha esposa. Eu tenho uma missão na vida do meu marido. E qual é a minha missão? É retirar deles a maior felicidade possível. Isto é, que eles me façam felizes aqui na terra. Não. A sua missão, meu santo, minha santa, não é ser feliz aqui neste mundo. Deus concederá alguns momentos de felicidade, e louvado seja Deus pela sua bondade, mas a sua missão não é ser feliz aqui. A sua missão é ir para o céu e levá-los com você, levar o seu marido, levar a sua esposa, levar os seus filhos. Por quê? Porque você aprendeu de Deus que existe maior alegria em perder a felicidade da terra e ganhar a felicidade do céu. Então, rezar e saber, meu santo, minha santa, que a sua santificação, a sua salvação depende também disso. Que se você simplesmente despreza a sua esposa e vai à busca de uma outra família, você está desprezando a sua salvação. Porque a sua missão é levar a sua esposa para o céu e os seus filhos também. Ou vice-versa.
Se você simplesmente mata o seu marido no seu coração, porque ele não ama você e não respeita você, você tem motivos humanos para fazer isso, mas não motivos cristãos. Porque você se casou com aquela pessoa para levar aquela pessoa para o céu. Então o que depender de você, você faça. E quando vier o desejo do desânimo, peça a Deus: meu Deus, eu necessito da tua graça. Aquela graça que o Senhor deu a Santa Mônica, aquela graça que o Senhor deu a Santa Isabel, aquela graça que o Senhor deu a Santa Rita. Eu preciso, Senhor, eu preciso, isso tanto o homem como a mulher. Eu preciso ganhar o meu marido, diz a mulher. Eu preciso ganhar a minha esposa, diz o homem. Para ti, Senhor. Eu não quero desistir dela, porque desistir dela é de alguma maneira desistir da minha vocação. Desistir dos meus filhos é desistir da minha vocação, porque a minha vocação, o meu chamado é para levar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, juntamente comigo, para o céu. Então, meus irmãos, que celebrando hoje Santa Mônica e vendo que as orações dela foram tão fecundas ao ponto de conseguir a conversão do filho, do marido e da sogra, que isso nos anime, que isso nos encha de esperança a não desanimar. Que nós não percamos a fé na oração aqui de intercessão. Ora, eu já falei aqui, se a oração por si mesmo, ela é tão fecunda e é a mais fecunda que existe, que quando você reza para você, você deseja de coração, seja muito ou seja pouco, mas você deseja aquilo que você está pedindo. Mas a liturgia de hoje, a festa de hoje, nos faz recordar o poder que tem a oração intercessória. Santo Agostinho lutava contra Deus. Santo Agostinho não queria se converter. Santo Agostinho fugiu da mãe. Santo Agostinho tinha apegos errados no mundo. E a graça de Deus, que age por caminhos misteriosos, foi ali. Entrou naquele coração tão fechadinho, tão apertado. Aquele homem que dizia que depois de um processo de certa conversão dizia: Senhor, converte-me, mas não agora, mas não hoje. Ele dizia: dá-me a castidade, mas não agora. Eu quero aproveitar um pouco mais. Não agora. Pois bem, quando você olha uma dureza tão grande de coração, você diz: não tem jeito, já está até brincando com Deus. E a graça de Deus foi ali agindo e conseguiu entrar naquele coração. Então, que as mães aqui presentes, os pais, os maridos, as esposas, que nenhum cristão perca a esperança, perca a fé na força da oração e continue rezando pela sua salvação, pela sua conversão e por aqueles por quem você está rezando. E de um modo particular, durante esta quaresma de São Miguel, que aqueles propósitos que trouxemos no coração sejam mais uma vez apresentados a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.